Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos para falar sobre a vitória do Real Madrid. Na verdade, a conexão brasileira que dá tempo ao Xabi Alonso neste momento. Vamos falar sobre a vitória, vamos falar sobre o jogo, o que a gente pôde ver ou não. Alguns números em relação a Kylian Mbappé, que ainda tem possibilidade de igualar ou superar o recorde de Cristiano Ronaldo. Vamos falar muito sobre Rodrigo, que está vivendo uma grande fase. E vamos falar sobre outro tema que também o pessoal está levantando por aqui, o abraço de Vinícius Júnior em Xabi Alonso. Tudo isso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar este canal a crescer, deixa o like no vídeo, comentários sempre esperados. Se vocês querem ajudar este canal de outra forma, existe a possibilidade de ser membro por aqui, que está aqui embaixo junto com inscrever-se. Então, para quem quiser ajudar o canal, outra forma por aqui. Mas bora lá, bora falar sobre esse jogo. A conexão brasileira entre Vinícius e Rodrigo deu tempo a Xabi Alonso no comando do Real Madrid. A gente já falava sobre mais um jogo de pressão para cima do técnico espanhol. O Real vinha de 2 derrotas consecutivas e precisava vencer o Alavés fora de casa, num jogo de muito frio, num estádio sempre difícil de jogar, pequenininho no norte aqui da Espanha. O Real Madrid muito pressionado, com 9 desfalques para essa partida e precisava voltar a vencer para não se distanciar ainda mais do Barcelona, que vai terminar 2025 na liderança do Campeonato Espanhol. Mas se o Real Madrid não tivesse vencido esse jogo, a situação na tabela se complicaria e a situação de Xabi Alonso no comando da equipe também. Pois o Real Madrid conseguiu vencer o jogo graças a uma jogada de Vinícius Júnior, uma assistência do camisa 7 e o gol de Rodrigo, que coloca um fim na seca, definitivamente 2 jogos consecutivos do Rodrigo balançando as redes. Foi assim contra o Manchester City e foi assim no gol da vitória do Real Madrid 2-1 para cima do Alavés neste domingo. Mas vamos começar pelo começo, porque o Xabi Alonso tinha 9 desfalques para essa partida, 6 lesionados e 3 suspensos. Os 2 laterais esquerdos, Fran Garcia e Carreras, além do Endrick, que também recebeu cartão vermelho no último jogo contra o Celta e também não estava à disposição dessa partida. Por isso, o Xabi Alonso teve que, para manter a linha de 4 na defesa, promover a estreia de Vítor Valdepeñas, jogador de 19 anos, lateral esquerdo, que também pode jogar como zagueiro da base do Real Madrid, que fez a sua estreia no time titular, porque o Xabi não tinha opções para colocar na lateral esquerda. Além disso, vimos pela primeira vez, desde que Xabi Alonso é técnico do Real Madrid, Rodrigo, Vinícius, Mbappé e Jude Bellingham, os 4 no time titular do Xabi Alonso para essa partida contra o Alavés. Uma partida na qual o Real Madrid já está sendo meio característico e quando tem a bola joga com uma linha de 3 na zaga, com o Tchouaméni sendo esse terceiro zagueiro, para liberar bem os jogadores que estão pela beira do campo, no caso Valverde e Valdepeñas nesse jogo, e tentar abrir o campo para pressionar o seu rival, colocar o time para trás. Então, quando tem a bola, o Real Madrid joga com 3 zagueiros, com toda essa pressão para empurrar o rival para trás, e quando não tem a bola, aí no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente viu um Real Madrid muito mais parecido com o que a gente se acostumou a ver do Carlo Ancelotti, com o que propriamente o Xabi Alonso em algum momento tentou fazer com esse time. Porque era um Real Madrid se defendendo muito num 4-4-2, esperando o Alavés vir para poder contra-atacar. E é justamente num lance desses que sai o primeiro gol do Real Madrid na partida, uma roubada de bola do Rodrigo, que hoje teve uma posição com muita liberdade no campo, já tinha sido assim contra o Manchester City, hoje de novo. O Rodrigo começa jogando nesse 4-4-2 defensivo, mas sendo o cara que fecha pelo lado direito, o Bellingham pelo lado esquerdo, Vinícius e Mbappé na frente. Só que quando o Xabi Alonso dá muita liberdade, a gente viu o Rodrigo flutuando muito dentro de campo, e é numa roubada de bola do Rodrigo, que rouba a bola, batalhando pela bola no campo do Real Madrid, joga a bola para o Rudiger, que lança o Bellingham, que dá um belo passe em velocidade. O Real Madrid ainda é um time melhor no contra-ataque que qualquer outra coisa. No contra-ataque, o Real Madrid, na velocidade, o Mbappé acerta um chute no ângulo
e abre o placar para o Real Madrid 1-0, minuto 93 da partida. Um lance, repito, que começa com um desarme do Rodrigo, que teve bastante liberdade para atuar no meio de campo quando necessário também. A gente viu ele fazendo isso no setor ofensivo e defensivo também, com esse desarme que começa o primeiro gol. Parênteses para Kylian Mbappé, que não chegava a 100% para esse jogo, ele tá com um problema no joelho direito. A gente viu ontem no treinamento ele fazendo testes para ver se podia jogar ou não, acabou indo pro jogo, foi pro time titular, terminou a partida jogando o Kylian Mbappé, que marcou esse golaço, o primeiro gol do Real Madrid no jogo. São 26 gols em 22 jogos do Mbappé na temporada, são 18 gols em La Liga, ele já passou o Haaland em termos de gols dentro do campeonato nacional e está a 18 ou 17? 17 eu acho, né? Não é 18, acho que é 17. E está a 1 do Harry Kane, que tem 18. Então o Mbappé muito bem nessa temporada, principalmente entregando mais de 50% dos gols do Real Madrid. Ele que chegou ao gol de número 70 com o Real Madrid em 81 jogos, o Kylian Mbappé, que ainda pode bater o recorde de Cristiano Ronaldo, sendo o jogador com a camisa do Real Madrid que marcou mais gols em um único ano. O recorde é do Cristiano lá em 2013, com 59 gols. O Mbappé, nesse momento, tem 56, ou seja, ele está a 3 de igualar o Cristiano e 4 de superar. O Real Madrid ainda tem 2 jogos na temporada, meio de semana a Copa do Rei, e no próximo fim de semana o último jogo do ano contra o Sevilla no Bernabéu. Voltando à partida contra o Alavés, a gente viu um Real Madrid no primeiro tempo com muita dificuldade de novo de não proporcionar ao seu rival mais dificuldades a não ser no contra-ataque. O Real Madrid tem funcionado ofensivamente basicamente no contra-ataque. Quando o rival se fecha, o Real Madrid fica tentando de diversas formas entrar na área do rival, mas não tem essa característica, não consegue encontrar essa possibilidade. Destaque para o primeiro tempo a quantidade de faltas que o árbitro apitou para o Real Madrid, foram 10, eu acho que o Alavés teve 3 ou 4 no primeiro tempo, muito mais para o Real Madrid que para o Alavés. E para o Courtois, que fez uma baita de uma defesa na frente do jogador do Alavés, que finalizou. O Courtois abriu os braços assim e a bola deu na cara dele. O Courtois faz defesas incríveis, sempre tem pelo menos uma milagrosa do Courtois para o Real Madrid, e essa foi no primeiro tempo, que podia ter sido um empate do Alavés. O Real Madrid já teve um gol anulado no primeiro tempo, com uma bola que bate no braço do Bellingham e ele finaliza, mas o árbitro anula o gol. No segundo tempo, o Alavés empata o jogo na mesma estratégia que o Real Madrid, num gol de contra-ataque. O Carlos Vicente, que já na temporada passada estava sendo o melhor jogador do Alavés nessa temporada, entrou em campo nesse momento e num contra-ataque que parecia impedimento no início, mas não foi, marca o gol, o 1-1 no placar. E aí o Real Madrid fica mais pressionado ainda com 1-1, e aí a gente vê algumas decisões sendo tomadas em relação a posicionamento de jogadores. O Rodrigo, como eu disse, estava com muita mobilidade, muita liberdade para se mover. O Rodrigo vai um pouquinho mais para a direita, mas ainda com muita mobilidade. E o Vinícius, que passou o primeiro tempo inteiro, e quase 20, 25 minutos ou mais do segundo tempo, sendo um dos atacantes junto com o Kylian Mbappé, foi colocado de ponta esquerda. O Xabi Alonso faz essa alteração porque por ali estava jogando muito mais o Valdepeñas que o Vinícius, que estava tentando ir mais à linha de fundo do que o Vinícius. O Xabi Alonso faz essa troca, e essa troca é o que faz com que o Real Madrid tenha mais possibilidade de encontrar o segundo gol, que chega aos 75, justamente numa jogada do Vinícius Júnior pela esquerda. Ele vai até a linha de fundo, dribla o adversário, cruza para a área, e o Rodrigo tá ali para fazer o gol e o 2-1 pro Real Madrid. O Rodrigo, que tinha aquela estatística que eu já tinha falado por aqui, uma estatística, na minha opinião, muito cruel, de 32 jogos sem marcar, são 2 jogos consecutivos de gols do Rodrigo. O Rodrigo que volta a ter toda a confiança do treinador, segundo jogo consecutivo que ele é titular. Como a confiança pode mudar o momento de um jogador, e com o Rodrigo isso está acontecendo. Ele foi titular no jogo contra o Manchester City, foi o melhor jogador do Real Madrid em campo, talvez junto com o Raul Asensio, que hoje voltou a fazer um grande jogo, sem o Militão tá sendo o líder da defesa do Real Madrid. Outro muito bom jogo do Rodrigo. Hoje o Real Madrid em si teve melhores momentos talvez contra o Manchester City. O roteiro não foi muito diferente. Início de jogo muito bom, aí tem uma queda, o time
adversário se fecha, o Real Madrid não encontra soluções e acaba terminando o jogo do Real Madrid indo pra cima do rival e tentando encontrar o gol da vitória. E hoje, diferente do jogo contra o Manchester City, isso aconteceu. E o Rodrigo, de novo, sendo muito importante, a confiança fazendo, como eu disse, toda a diferença para o Rodrigo reencontrar o bom jogo e os gols, né? Que estavam sendo muito importante, que acaba sendo muito importante para ele. Depois disso, o Xabi Alonso faz várias alterações. Tira o Arda Güler de campo, tira o Valdepenhas, coloca o Gonçalo. Tem um momento no jogo em que tá Rodrigo, Mbappé, Vinícius, Gonçalo e Bellingham. Todo mundo no ataque para o Real Madrid. Precisa encontrar o gol, precisa buscar a vitória, e isso aconteceu. O Vini acaba sendo substituído porque ele tem um amarelo, e antes da substituição, o lance polêmico da partida, que é o Vinícius dentro da área, uma jogada do Vini dentro da área, o jogador do Alavés chuta, né, pra destabilizar o Vinícius de certa forma, acerta o Vinícius, o árbitro não apita o pênalti e não vai no VAR. Essa jogada tá gerando muita polêmica, o Xabi Alonso até falou depois do jogo que não entende por que o árbitro não foi no VAR. Alguns especialistas em ex-árbitros que são comentaristas hoje aqui na Espanha dizendo que não foi pênalti, outros dizendo que foi pênalti, enfim, já temos a jogada polêmica, praticamente todo jogo tem, mas realmente o Xabi Alonso falou na coletiva que estranhou o fato do árbitro não ter ido pro monitor. Destacar aqui no gol do Rodrigo, a gente já tinha visto no jogo contra o Manchester City, o Rodrigo marca o gol, vai lá e abraça o Xabi Alonso. Dessa vez, quem abraça o Xabi Alonso é o Vinícius, que é o cara que faz toda a jogada para o Rodrigo aparecer na área e marcar o gol da vitória do Real Madrid. O Vinícius faz a jogada e depois ele e o Xabi se abraçam. Outro momento que tá todo mundo muito comentando, porque a gente viu no clássico os problemas que parecia existir, mas desde então a gente tá vendo uma aproximação em geral dos jogadores com o Xabi Alonso, no momento em que o Xabi Alonso até depois falou em coletiva, que o time tá unido para buscar uma melhora de jogo e principalmente de resultados nesse momento, né? O Real Madrid estava muito pressionado para voltar a vencer, conseguiu vencer, mas ainda em relação a jogo, tá bem difícil de encontrar pontos nos quais a gente possa dizer o Real Madrid evoluiu, o Real Madrid está num processo. Segundo tempo, até um Real Madrid que pressiona mais, porque precisa buscar o resultado, mas ainda é uma pressão que ela não... A gente tem a sensação de que ela é uma coisa que não é natural, que ela não está acontecendo porque ela está super trabalhada. É meio que vamos pra cima porque nós precisamos buscar o gol para vencer o jogo e tal. Então, eu falava, né, no início da temporada a gente via certa evolução no jogo do Real Madrid, isso parou, estagnou, foi uma involução, e agora a gente tá vendo o time tentando se reencontrar, mas ainda com muitas dificuldades, e a gente mais vê um Real Madrid se assemelhando ao Real Madrid do Ancelotti do que propriamente dito um Real Madrid que tenha uma identidade e uma característica de jogo do Xabi Alonso. Isso não existe. De momento isso não tá nem perto de acontecer. Se o Xabi vai ter tempo para poder trabalhar o time para poder encontrar isso, já veremos. De momento, o gol do Rodrigo garante mais tempo ao Xabi Alonso. No meio da semana tem Copa do Rei da Espanha, o Xabi vai recuperar alguns dos desfalques, entre eles os dois laterais esquerdos que não estão suspensos na Copa do Rei e o Endrick. Então são 3 reforços, vamos ver para quem ele vai dar mais ou menos minutos na Copa do Rei, porque é contra um rival de categoria bem mais inferior, né, de categoria inferior, o Talavera. Então vamos ver quem é que ele vai colocar em campo, provavelmente não vai arriscar com nenhum que esteja voltando de lesão. O Hausen voltou a jogar hoje depois de 5 jogos se recuperando de lesão, teve minutos no final. O Matsuono também entrou, que também é um que arrastava aquela pubalgia, acabou não jogando e hoje teve uma minutagem, né, pelo menos alguns minutos para o Matsuono no final do jogo. Vamos ver quais vão ser as decisões do Xabi Alonso em relação a esse jogo de Copa do Rei. E no sábado tem o último jogo do ano no Bernabéu contra o Sevilla. É um Real Madrid que ainda está pressionado, é um Xabi Alonso que ainda está questionado, mas pelo menos depois dessa vitória tudo indica que o Xabi Alonso ganha um pouco mais de tempo no comando do Real Madrid nesse momento. E se você chegou até aqui no vídeo e não está inscrito, se inscrevam, deixem o like, comentem. E claro, essa semana eu volto com mais vídeos para vocês, porque o momento de tensão deu uma baixadinha, mas continua sendo algo de momento de tensão com o Real Madrid, porque esse final de ano está sendo nada fácil. Muita gente no foco e vamos ver como é que vai terminar o 2025 para o Real Madrid. Um beijo para todo mundo, ótima semana para vocês.